grande estar aqui novamente e, como foi dito na prece inicial, nós somos verdadeiros aprendizes do Evangelho, né? E não é à toa que estamos aqui hoje reencarnados, embasados no Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, que nos dá esse Evangelho de uma forma raciocinada, lógica e na sua maior pureza. Nós possamos, não só nesse momento, mas em todos os momentos que nos forem oportunizados, aproveitarmos ele com o máximo que nós pudermos. A mensagem hoje é desse pequeno e grande livro aqui, né? Cura-te a ti mesmo, editado pelo espírito miramês Almério João Nunes Maia. E é interessante que quando a gente estuda esse livro, a gente descobre a importância de se curar. Né? E Jesus não curou ninguém. A afirmação é dele, não é minha. E quando a gente observa esse título aqui, né, Cura-te a ti mesmo, é a nossa capacidade de resolvermos as nossas questões. Evidentemente, alicerçados, apoiados e vivenciando o Evangelho do Mestre, que é a base para todos nós. Né? Porque Jesus, quando estendia as mãos sobre as pessoas, para assisti-las de alguma forma, quando ele concluía a sua tarefa, ele dizia para as pessoas: a tua fé te curou. Então não foi Jesus que curou. Né? Ele monopolizou os recursos, né, da natureza e dele como espírito puro para o auxílio daquela pessoa. Mas a fé daquela pessoa naqueles recursos é que promoveram a cura que ela precisava. E o título, já foi dito, é muito sugestivo, né? Porque nós às vezes queremos esse milagre da fé em nossas vidas, mas nós não temos persistência, o que nos falta muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, na nossa caminhada. É persistirmos, temos essa força para continuarmos a despeito das questões que nos assombram, né? Na nossa caminhada. Mas o que seria persistência? Aí nós fomos ao dicionário para aprofundar um pouco mais esse termo, e está lá dizendo o seguinte: qualidade ou ato de persistente, perseverança, constância, pertinácia e obstinação. Então, nós vamos entender que nós precisamos ter essa perseverança na fé. Não é aquela fé momentânea. Eu tenho fé, mas eu não promovo nada para que essa fé permaneça. Porque nós ainda temos uma fé oscilante. Ela não é uma fé, né, embasada mesmo nas nossas conquistas ainda, que estamos ainda conquistando. E o Espírito Miramês, ele faz uma definição da fé, e ele diz assim, ó: a fé é força divina, sendo o conjunto das virtudes que se apoderam da nossa consciência, instalando o amor em nossos corações. Então é algo raciocinado, é algo que nós, né, alimentamos no aspecto da conquista dessas virtudes, que o termo até é forte, se apoderam da nossa consciência, porque nós somos essa consciência. E aí instala-se o amor em nossos corações. Antes de fazermos a leitura e desenvolvimento do tema, nós gostaríamos de trazer algumas situações de fé para caracterizar essa questão da fé. A fé, quando eu acredito, vamos dizer assim, e persisto, monopolizo forças minhas para a conquista, aquela fé que ela é tão assentada já em mim, que eu não preciso me mover, ela já atingiu um estágio, né,
que já é do sentimento, do pensamento, né? E aquela fé que é claudicante ainda. Em determinada circunstância, eu demonstro uma fé inabalável. E poucos instantes depois, numa circunstância às vezes até parecida, eu claudico nessa fé. Persistir na fé é eu movimentar constantemente na fé. Conta-se que numa comunidade pequena, já ia aí para 8 meses, quase um ano, que não chovia naquela comunidade. E a base de sustentação daquela comunidade era a lavoura doméstica. E as lideranças daquela comunidade se reuniu e foram conversar entre si o que se fazia para resolver aquela questão que não chovia naquela comunidade. E algumas famílias já estavam passando pela penúria de não ter na mesa o que comer. E resolveram, essas lideranças, procurar o padre da comunidade e pedir a ele que celebrasse uma missa, pedindo a Deus que chovesse naquela comunidade, porque a situação já estava muito complicada. Aí reuniram-se com o padre, e o padre aqueceu ao pedido daquela liderança. E marcou um dia e um horário para celebrar a missa para que se chovesse naquela comunidade. E no dia aprazado, o padre estava na porta recebendo os fiéis, cumprimentando a todos, e a igreja, que não era tão grande, mas ficou lotada. Porque quase toda a comunidade acorreu para aquele momento, que era um momento de fé. Eles iam estar lá orando, pedindo a Deus para que mandasse chuva. E quando estavam todos já sentados, e muitos em pé, o padre vai ao altar, cumprimenta novamente todo mundo e disse o seguinte: olha, eu não vou celebrar a missa. Aí foi assim um espanto geral. Mas como o senhor não vai celebrar a missa? Não vou celebrar a missa. Aí um daqueles líderes que foi falar com o padre, falou: nós fomos lá conversando, o senhor disse que vinha celebrar a missa para que chovesse. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Ele falou: mas vocês estão aqui, mas não estão sem fé. Vocês não têm fé que com a missa Deus vai mandar chuva. Então, como que nós não temos fé? Nós não estamos aqui na igreja para assistir à missa e rogar a Deus que mande chuva. Ele falou: tudo bem, todos vocês estão aqui, mas somente essa senhoria aqui do banco da frente trouxe guarda-chuva. Somente ela trouxe guarda-chuva. Não é? Então, essa é a fé que nos assola de vez em quando. Não é? Nós acreditamos em Deus, em Jesus, na intercessão da espiritualidade do nosso benefício, mas poucos de nós carregamos o guarda-chuva, porque nós não acreditamos que aquilo possa acontecer. Então a persistência na fé, nesse quadro que nós relatamos aqui, é todos levarem o guarda-chuva, independentemente se fosse chover ou não. Não era problema de Deus mais, né? Ele já estava pedindo a Deus, agora já é problema de Deus. Então esse é um aspecto da fé que pode ocorrer com todos nós. Tem outro momento da fé que é aquela que você já tem essa consciência, né? Já tem a noção de que essa intervenção divina ela vai ser feita na medida do próprio Criador, daquilo que ele entende como necessidade para nós. Há uma manifestação, sim, nossa de fé, não a passividade, mas uma posição de aceitação que muitas vezes não ocorre conosco. Porque nós temos a fé, nós pedimos a Deus, mas nós pedimos a Deus aquilo que nós queremos que aconteça conosco. E será que o que nós pedimos para acontecer conosco é o melhor para nós? Aí conta-se uma história também, que ia uma aeronave num voo, já a 10 mil metros de altura, e em determinado momento o avião começou a balançar um pouquinho. Quem já andou de avião aqui sabe que já é uma coisa desconfortável, né? A 2 mil metros de altura o avião começa a balançar. E com o andar da coisa, essa turbulência ela foi aumentando. E chegou num ponto de desespero total dos passageiros. E parece que quanto mais os passageiros gritavam, mais a turbulência aumentava.
E aquilo já estava chacoalhando o avião. Malas já tinham caído, né? E as pessoas, desde jovens e idosos, já estavam arrancando os cabelos, gritando, pedindo a Deus que protegesse, que o avião ia cair, que todo mundo ia morrer, naquele desespero total. Que eu acredito que nós estaríamos também nesse desespero, não sei. Né? Mas um senhor já de seus 80 anos, que gritava desoladamente, né? Pedindo por Deus que o avião ia cair, que ele ia morrer, que acudisse ele. Ele olha de lado, estava sentado com ele numa poltrona, né? Durante a viagem, um jovem, um rapazinho. E esse rapaz demonstrava uma tranquilidade incomum para aquele momento. Né? E aí, o senhor olhava para ele estava sereno mesmo. Em determinado momento, o senhor virou: menino, você não tem medo, não? Falou: não. Medo de quê? Mas se tá essa turbulência, esse avião vai cair. Ele vai cair, nós vamos morrer. E você está nessa calma, tranquila aí. Eu falei: não tem problema nenhum, não. Mas por que você está nessa calma? Ele falou: porque o meu pai é o piloto do avião. Meu pai é o piloto do avião. Então é essa fé inabalável nas circunstâncias da vida e que nós temos que ter essa certeza de que o Deus está pilotando a aeronave da nossa vida. Independentemente da turbulência da nossa vida, os momentos da nossa existência, quais forem eles, se nós temos essa convicção, a certeza de que Deus é o piloto da aeronave das nossas vidas, nós não vamos desesperar. Nós vamos estar tranquilos, sentados e confiantes. Vejam que não foi uma ação dele se mover para testemunhar sua fé. Era a certeza, vamos dizer assim, a convicção de que Deus é o piloto do avião. Né? E muitas vezes nós também pedimos, rogamos, nos expressamos numa fé que até então parece inabalável. E quando há a intervenção da divindade em nós vacilamos. Conta-se que um jovem alpinista resolveu escalar uma montanha, mas já estava do meio da tarde para o final da tarde, e os amigos o aconselharam a não fazer aquela escalada, né? Porque o tempo era curto, ele ia chegar lá no pico da montanha já à noite, e ali era uma região que fazia muito frio, muito vento, e que aconselhava que ele não fizesse isso, e que eles retomariam a escalada da montanha no outro dia de manhã. O rapaz eufórico, né, falou não, que ele ia assim mesmo. E subiu, sozinho. E começou a escalar a montanha, muito tranquilo. E quando ele chegou, ele não estava no pico da montanha ainda, a noite chegou, e o vento era forte, e o frio muito intenso. E ele chegou à conclusão que ele deveria descer, que ele não conseguiria chegar ao pico da montanha. E nessa sua descida, em determinado momento, ele escorrega e cai numa queda livre. Só que os alpinistas têm um monte de cordas que, né, protegem ele, pinos fincados na parede da montanha, e um daqueles pinos, a corda enrolou nele e deu um tranco nele. Quase que ele teve partido ao meio assim. Deu um tranco e ele ficou. Sabe? Mas ali era uma escuridão tremenda, um frio, um vento muito grande, e ele ficou desesperado e ele gritava pelo pai. Deus me ajuda, me socorre, Deus, eu vou morrer. E toda aquela rogativa angustiante, desesperado. E aí, diz que em determinado momento ele escuta uma voz. E a voz diz: filho, você me chamou? Ele falou: sim, Deus, me ajuda, eu não quero morrer. Eu vou morrer, me salva. Aí diz que Deus falou: pois não, meu filho, corta a corda. Eu falei: como cortar a corda? Se eu cortar a corda, eu caio e morro. Corta a corda, meu filho. E o rapaz desesperado e argumentava, e Deus falou: corta a corda. E ele, no outro dia, buscado pelos seus colegas,
foi encontrado totalmente congelado, morto, a menos de 2 metros do solo. A menos de 2 metros do chão. Então, muitas vezes, nós fazemos essa solicitação a Deus. Pedimos o amparo dele. Pedimos a resolução de um problema que nós não damos conta de resolver. Quando, às vezes, a situação está escura para o nosso entendimento, a nossa compreensão. E Deus se manifesta em nós e diz para nós, corta a corda, filho. E nós não cortamos a corda. Então, é uma fé ainda vacilante. Ainda vacilante. Se talvez nós tivéssemos um dia claro, de sol a pino, e nós pudéssemos chegar no chão e víssemos que nós estávamos a menos de 2 metros do chão, nós cortaríamos essa corda. Mas a manifestação divina através da nossa fé são nos dias sombrios, de noites escuras, sem nenhuma estrela no céu. É nesse momento que a fé se manifesta. E nós cortamos a corda. E o Miramês, ele vem nos chamar a persistirmos na nossa fé. Porque é como o pai. Quantas vezes um filho nosso pede uma coisa 2, 3, 4, 5 vezes? E a gente vai deixando ele pensar sobre aquilo que ele estava pedindo. Eu sempre falo o seguinte, Jesus nunca respondeu a pergunta de nopino, né? A pessoa fazia uma pergunta e Jesus dava uma paradinha para pensar. Aí eu pergunto para vocês, Jesus precisaria pensar? Claro que não precisaria pensar. Ele estava dando tempo para a pessoa entender a pergunta que fez. Porque a resposta é sempre de acordo com a pergunta. Não é? Então, essa manifestação nossa, essa persistência, é justamente não esperar a resposta de Deus. É para nós entendermos o processo que nós estamos passando dele, que necessitamos fazer aquela rogativa. Muitas vezes, quando nós fazemos essa reflexão, nós podemos falar, Deus, deixa para depois, não vou gastar, né? O pedido agora não, eu entendi. E na grande maioria das vezes é esse. Eu que não entendi o processo. E aí eu desespero, né, como aquele menino na corda, aquele jovem, como aquelas pessoas que pediam chuva, e eu desespero. Eu não tenho a lucidez suficiente para entender que Deus age no tempo dele, e não no nosso tempo. E Miramês, quando ele começa na mensagem, ele fala algo muito bonito aqui, muito verdadeiro, quando ele fala o seguinte, quando falamos em fé, abre-se na alma um campo imenso de alegrias, pois foi Jesus quem valorizou a confiança nas criaturas, quando dizia, a tua fé te curou. Conscientizemo-nos de que temos em nós todas as qualidades que podem nos levar à felicidade, curando todos os nossos desequilíbrios, removendo todas as nossas enfermidades, caso as tenhamos. Podemos dizer que esse é o milagre da fé, força poderosa que reside em nós em forma de valores da vida, que bastam ser despertados em nosso próprio bem, que o bem maior já aconteceu com a doação destes dons incomparáveis de vida eterna pela misericórdia divina. Então, nós vemos aqui que nós temos que nos despertar para esses valores. Muitas vezes a gente escuta alguém falando assim, não, eu não valho nada, né? Eu sou uma pessoa sem importância, né? Ninguém me dá valor, aquelas coisas, né? Que a gente choraminga de vez em quando, né? E esquecendo que nós somos criaturas de Deus. Deus não cria nada imperfeito ou inútil. E ao nos criar,
mesmo lá no início, simples e ignorante, sem conhecimento nenhum, estava em nós toda a nossa potencialidade que se manifesta hoje e vai se manifestar por toda a existência, por toda a vida. Porque nós não podemos esquecer e persistir na fé é ter essa certeza, é continuar nessa caminhada. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos da perfeição. Toda a obra da criação ela é completa. Ela é completa, ela não precisa de reparo. Desde que feita a coisa, está patenteada aquela coisa. Por isso as leis de Deus são imutáveis. É para sempre, para todos e todos os mundos. Somente os nossos projetos são remendados, porque somos ainda incapazes de fazer algo perfeito. Ainda. Mas Deus não, Deus é a perfeição absoluta. Por isso elas são imutáveis. Não tem necessidade de mudar, porque Deus não erra. Em época nenhuma. Então, a falta de fé, que muitas vezes nós nos encontramos, é o testemunho de nós, de não entendimento desse ser criado por Deus, com todas essas potencialidades. Eu não sou capaz, tá? Pode até que no momento ainda não seja capaz. E para isso nós estamos caminhando juntos, né? Para o fortalecimento, o amparo, a ajuda, né? Como nós fizemos poucos instantes ali, uma riqueza de falas, de interpretações. Isso é que nos ajuda, né? Quando aquele momento da turbulência está um pouco maior, mas a turbulência maior está dentro de nós. Então, quando nós temos já o conhecimento, e esse conhecimento vem através do que nós falamos há pouco instante, do conhecimento que vem através do estudo, do aprendizado, aí nós vamos potencializar isso. Eu não sou um alguém qualquer, né? Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Outro dia eu comentava sobre essa questão filho de Deus, que nós ainda temos, assim, às vezes, alguns laivos de dificuldade para isso, principalmente quanto ao outro, fazendo só uma abordagem rapidinho aqui. Eu comentava com as pessoas, falava assim, interessante, né? A pessoa fala assim, eu não conheço ninguém que está ali. Eu falei, não, você pode não saber o nome de todo mundo, mas conhecer eles você conhece. Mas como que eu conheço? Eu nunca vi esse povo. Eu falei, mas não é o mesmo pai nosso? O meu pai não é pai deles? Então, no mínimo, eu só não sei o nome. Eu sei que eles são meus irmãos. Aí o nome eu vou saber depois. E com muita dificuldade, porque eu esqueço o nome de todo mundo, né? Mas sei que é meu irmão, que é minha irmã. Que a paternidade é uma só. E acho que falta muito disso em nós. Para nós persistirmos na fé. Porque nós sempre colocamos, né, e eu quando eu falo nós, gente, a criatura humana, sempre coloca Deus no tamanho dela, a criatura humana. Sempre eu coloco Deus nas minhas possibilidades, naquilo que eu dou conta de fazer, então aí Deus dá conta de fazer. Ele é infinitamente bom, justo, amoroso. Ele é o Criador de tudo e de todos. É a potência maior do universo. E interessante que nós temos tudo isso dentro de nós. Nós somos como aquela semente, né? Que ao ser cravada no solo, pequenininha, ela é aquela árvore frondosa, que dá sombras, flores e frutos para alimentar as pessoas. Mas naquele momento está naquela sementinha. Ela vai ter que romper o solo, a escuridão do solo, ser alimentada, cuidada, e ela romper-se para ser essa árvore frondosa. Nós somos isso. Está latente em nós. É da nossa natureza divina essas potencialidades. E aí, quando eu entendo isso, aí eu persisto. Eu dou continuidade. Porque eu sei que eu não sou limitado. Porque
Porque Deus não cria nada limitado. A limitação está em mim. E às vezes até na falta desse conhecimento. Então é muito importante que nós despertemos essas potencialidades. Evidentemente que isso vai ser uma grande jornada. Que nós não sabemos quando começou, né? Sabemos um dia que tem um ponto, que é da nossa perfeição relativa. Mas perfeição é perfeição, então sempre vamos estar aperfeiçoando, né? E ele coloca em determinado momento aqui que esse trabalho nosso de perseverança na nossa fé é todo dia, todos os momentos. Eu digo o seguinte, não é o momento que faz a fé, é a fé que faz o momento. Porque se for o momento que faz a fé, eu condiciono o tamanho da minha fé àquele momento. Não, a fé que faz o momento. A fé é que me conduz para esses momentos. Eu é que transformo esses momentos com a minha fé. E aí ele fala aqui, não podemos nos esmorecer. Nada que nos possa acontecer neste mundo ou no mundo além pode nos esmorecer. Porque o grande mote no processo de persistência da fé, evidentemente que está nesse contraponto, de não nos esmorecermos. O esmorecimento é aquele desânimo, é aquele cansaço, é aquele não vale a pena. Aí não é persistência mais. Porque persistência é ir além, apesar de tudo isso. E nós encerramos essa reflexão. E a gente sempre diz que é um estudo. E o estudo, ele não é conclusivo. O estudo é um despertamento. É aquilo que a gente recebeu ali agora, né? Um cutucão. Para eu despertar. Opa! E começar a pensar daquela forma ali. Mas daquela forma ali, com aquilo que eu aprendi, que está em mim, que eu posso promover no meu caminhar. Né? E nós falamos lá, e vamos falar aqui, e vamos falar sempre. E a base de todo esse processo está onde? No Evangelho de Jesus. É o código de vida moral, imutável, necessário para as nossas vidas sempre. E está tão esquecido. E quando eu digo esquecido, pelos homens, né? Não por grupos como esse aqui hoje, que se reúnem para isso, mas pelos homens. E a gente lembra do Chico, né? Quando perguntado por um amigo, numa das ruas de Uberaba, quando dois amigos se encontram, como faz muito tempo que não se vê, né? Pergunta, e aí, como é que está, né? E a novidade, qual é? E ele fez essa pergunta para o Chico. Chico, e qual a novidade? Diz que o Chico pensou um pouco. Né? Ele falou assim, o Evangelho de Jesus. Olha, se há poucos dias atrás aí o Evangelho era novidade, nós temos que começar a mudar isso em nós, a deixar ser novidade. Novidade é algo que nós não sabemos, não conhecemos, né? Quando as mulheres passam por uma loja aí, né, vê uma sandália lá nova, uma novidade, né? Entra para ver. Nós também, viu, homens, quando vê uma camisa nova, né? Fazemos isso também. Por quê? Interessou que é novidade. E o Evangelho continua novidade até hoje, nas palavras do Chico, mas agora, diferentemente, com desinteresse, né? Nós não entramos para ver o que é. E ele quase conclui aqui dizendo o seguinte, em tudo a força da fé penetra, tornando-se um milagre da natureza em nosso benefício, compreendendo que é vontade de Deus que, pela verdadeira fé, faça o Cristo em nós como motivo de glória celestial. Todo aquele perseverante nas lições do Mestre ganha terreno no ambiente do amor. E quem ama nas modalidades que Jesus ensinou e viveu, sente a claridade dos céus a convidá-lo para a felicidade. É uma questão de fé. Uma questão de fé e da perseverança nessa fé.
O chamado é esse. Perseveremos na fé, em todas as nossas ações para o bem. Independentemente das dificuldades que nós possamos encontrar. E todos aqueles que vieram para estar entre nós, em nome do Cristo, não passaram por poucas dificuldades. Mas a perseverança na fé foi o que marcou esses missionários. Não somos missionários ainda, mas podemos fazer também em nossas vidas, como marco principal, a perseverança na fé que nós aprendemos com Cristo e com o seu Evangelho. Um feliz final de tarde para todos nós, uma belíssima semana que se inicia e que Deus possa nos ajudar. Muito obrigado.